Dentro do que eu estou dizendo para vocês. Nos últimos dias aconteceria o que na igreja? Pode falar. Pastor, aconteceria o que nos últimos dias? Apostasia. Oi? Apostasia. Não entendi. Apostasia. Apostasia, ele diz assim: levantarão entre vós falsos profetas que vão enganar até os escolhidos. Acautelai-vos, porque é pelo fruto que vocês vão conhecer. Não é pelo que ele está dizendo. Não é pela administração do dom que ele está fazendo. É pela vida dele. Olha para a vida dele e você vai ver se ele é ou não é o homem de Deus. Olha para os passos dele e você vai ver se ela é ou não é uma mulher de Deus. Às vezes aparentemente nem parece ser. E no céu vai estar cheio de crente que não parece ser. E nós vamos ter algumas surpresas daqueles que pareciam igual o Demorex. Parecia, mas não era. Profetizavam, curavam, expulsavam demônios, falavam novas línguas, mas o Senhor não tinha intimidade com nenhum deles. Como pode ser isso? Pode ser isso sim. Estava falando hoje com o Estevão de manhã cedo. Obrigado, Edson. Mas como pode? Eu falei, pode. Quer ver um exemplo? O povo de Israel conhecia o Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque ele é manifestado em Êxodo como o Deus Todo-Poderoso, o Deus de sinais, o Deus de maravilhas. Por isso que abre o mar vermelho, por isso que manda praga, que fala se dobra, o coração amolece, o coração endurece. Deus Todo-Poderoso, ninguém presta. Mas o povo que saiu do Egito não conhecia a Deus como Deus Pai. Não conhecia a Deus pela intimidade, pela comunhão. Como você sabe isso? Claro que eu sei, a Bíblia nos dá as brechas. Moisés vai olhar a Deus no rosto, resplandece. Comunhão com Deus, conhecia a Deus como Pai, tá claro? Desce do povo, olha para ele e se esconde. Opa, não dá para olhar muito, ele diz assim: Moisés, fala-nos tudo a nós, não deixa Deus falar conosco, não. É claro, não conhece a Deus como Pai, por isso não quer que Deus fale com eles. Moisés conhecia Deus como Pai. Desce com o rosto resplandecente e leva a mensagem para o povo. É a geração que se levanta depois, Josué e Caleb já começa a conhecer a Deus como o Deus Pai. Por isso que entram na terra prometida. E cá para nós, só vão entrar na terra prometida aqueles que conhecem a Deus como Deus Pai. Como diz a palavra, Abba Pai, Paizinho, o amigo, aquele que nós temos intimidade. Já disse que antes ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Chegou o momento que ele começou a conhecer a Deus e andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus por uma experiência pessoal, por uma experiência própria. E os discípulos que vão na tua casa, no teu grupo pequeno, vão ser levados a conhecer a Deus por uma experiência pessoal, por convicção, não por emoção. Porque as pessoas que conhecem a Deus por emoção, quando a emoção passa, elas passam junto com a emoção. Mas as pessoas que conhecem a Deus por convicção, passam o céu e a terra, e ele permanece inabalável, porque tem convicção. Convicção dentro. O Senhor falou, como explica? Eu falei, mas não tem explicação, rapaz, eu só sei que está aqui. E assim funciona. Nós precisamos servir a Deus por convicção. Então, dentro dessa questão dos dons verbais, dons de línguas, falar em línguas, interpretação de línguas e a profecia. E a profecia tem uma deixa, ela visa edificar, exortar e consolar. Profecia que não edifica, profecia que traz confusão, profecia que divide e que separa. Não pode dividir. O espírito de serviço é o espírito de união. O espírito de serviço é o espírito de comunhão. Não é à toa que quando ele fala do casamento, ele usa uns termos interessantes, verdade?
fala do homem e da mulher, e é uma analogia de Cristo com a igreja, quando ele usa a palavra unidade, ele diz: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A palavra no hebraico significa unicidade e não unidade. A palavra unicidade significa duas coisas que se entrelaçam sem começo, meio e fim. É por isso que quando há uma separação no casamento, sobra para todo mundo, remeta para todo mundo é lado, porque não tem começo, meio e fim. Estamos juntos, estamos embolados, não sabem onde começa e onde termina, mas estamos atados um dentro do outro. Isso é um casamento. Por isso que a comparação da prostituição são duas folhas que se unem, uma preta e uma branca. Quando separa, a preta carrega a branca e a branca carrega a preta. Não tem como separar e sairmos ilesos da história. Porque Deus nos uniu numa unicidade. E a analogia que ele faz de Cristo com a igreja, e ele fala lá em João, e quando ele vai falar em João, há uma coisa interessante da crucificação de Jesus. Quando Jesus é crucificado, aquele centurião, ele fere Jesus aonde? Quem lembra? Me ajudem aí. Onde o centurião fere a Jesus com uma lança, quem é? Dá uma espetada nele aonde? No pé? Na costela. Quando o Senhor faz o homem, o pó da terra, e vê que o homem não estava legal, o cachorro tinha um cachorrinho, o cavalo, cavalinho, né? E tá, e o homem não tinha ninguém. Não é? Tem que tirar alguém dele. Para ser barzinho tem que sair dele, não dá para sair de outro jeito. E aí resolve tirar de onde? De onde? Da costela de Adão, né? Não é à toa que a gente tem uma menos, né? Diz o povo, né? Não sei muito bem, não, mas o povo diz. Nós temos uma menos. Depois procura saber se isso é verdadeiro. E me corrija se eu estiver errado. Da mesma forma que a mulher saiu da costela de Adão, a igreja sai de Cristo. A igreja só é igreja quando ela sai de Cristo. De Cristo. Aí é a igreja. Por isso que ele diz: Cristo em vós, é em vocês. Vocês são a igreja. E quando feriu, saiu mais. Saiu água e sangue. Quando ele fala do novo nascimento, ele vai falar da água e vai falar do sangue. Senão não entra no reino. Da mesma forma que a mulher saiu da costela de Adão, a igreja saiu de Cristo. E da mesma forma que a igreja saiu de Cristo, ela vai voltar para Cristo. Porque quando Deus criou Eva para viver eternamente com Adão. E quando formos arrebatados, vamos viver eternamente com o Senhor. E foi para isso que fomos criados. Amém. Por isso que Deus não determinou que a mulher fosse cabeça, né? Determinou que ela fosse adjuntora, que estivesse ao lado. Quem é o cabeça? Adão. Quem é o cabeça? É Cristo. A igreja auxiliadora idônea que caminha com o Senhor. É a mesma analogia. É a mesma. Voltando para os dons de revelação, se vocês tiverem uma pergunta, por favor, hein? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Eu preciso ler para vocês entenderem. Palavra de conhecimento, saber de fatos e informações sobrenaturais, através de uma revelação vinda do Espírito Santo. Isso é uma palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria é falar ou agir com a sabedoria de